como a ciclicidade afeta o nosso relacionamento. Nossa, que profundo, né? E eu trouxe uma mulher que usa essa palavra, que ela fala uma mulher profunda pra conversar com a gente. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Thaís? Delícia você comigo? Muito bom, eu gosto muito de estar aqui também. Mulheres profundas? Mulheres profundas, é isso bonito, mesmo. né? Nada, é só mergulhando, não é só de molhar o pé, não. É mergulhar. Inteira, de cabeça. Inteira. E falando em ciclicidade, até surgiu aqui nos bastidores aquele questionamento. Quando a gente fala de ciclicidade, o que seria ciclicidade para quem não sabe? Então, essa ciclicidade que a gente está trazendo hoje aqui é para olhar essa ciclicidade hormonal, essa ciclicidade que é exclusiva de um corpo feminino, que é nosso ciclo menstrual. Então, de que forma que essa nossa ciclicidade, esse ciclo menstrual afeta os nossos relacionamentos? A gente estava falando justamente disso agora, super, né? E que a gente não sabe, gente, mas afeta diretamente, muito, né, Ju? Muito. E vamos passar um pouquinho para elas, então, quais são essas fases dentro do ciclo? Então vamos falar agora de... Eu vou dividir em 4 fases. São 2 grandes fases, mas eu vou subdividir em 4, que fica mais fácil. Então, vamos pensar a primeira fase que todo mundo vê, que é mais claro de enxergar, que é a menstruação. Então, essa fase a gente está um pouco mais recolhida, a gente está intuitiva, organizadora, planejadora, mas mais recolhida. Então, muitas vezes a gente é exigida, está muito expansiva nessa fase e não é uma característica dessa fase. Geralmente, tudo bem se eu estiver mais expansiva, mas geralmente eu estou um pouco mais recolhida. Energia mais baixa. Isso, uma energia um pouquinho mais baixa, menos hormônios. Então, vamos pensar que nesse dia a gente pode estar mais sensível. Aí se a gente está lá com o nosso parceiro e ele fala uma palavra que te deixa magoada, você pode ficar mais sensível, aquilo pode aumentar, você algo que pode não te chorar. afetaria em outro dia, nesse dia vai afetar. Vai afetar, porque você está mais sensibilizada. Tem mulheres que reclamam que ficam tão sensíveis que elas choram muito nessa fase menstrual. Desde que não atrapalhe a sua vida, você saiba lidar com suas emoções, tudo bem. Tudo que é exacerbado não é legal, a gente pode olhar. Mas sim, a gente está geralmente mais sensível nessa fase. Então essa é a menstruação. Então não adianta exigir que eu tenha relacionamentos e nesse momento que seja relacionamento maravilhoso, se eu estou mais sensibilizada. Então você pode inclusive falar para o seu parceiro, olha, agora eu estou menstruada, nesse momento eu estou mais sensível, então vamos mais devagar e cuidar um pouquinho mais do que a gente vai falar e não é momento para discutir grandes coisas não, é momento mais para recolher e aceitar esse silêncio que a mulher fica, né? Aí passamos da fase dramática, então. Isso, passamos da menstruação, a gente vai começar a produção de estrogênio no nosso corpo, de estrógeno. Então a gente começa a ter mais energia, mais ação, mais movimento. A gente relaciona essa fase à menina, a donzela, mais cheio de energia. Então começa uma expansão e é uma fase legal para começar a se relacionar mais, abrir mais. É uma fase onde a gente está mais aberta mesmo, não tão expansiva quanto a próxima fase, mas pensa numa menina, numa adolescente mais aberta. Um desafio dessa fase é a gente ficar um pouco pro excesso também, meio sem limites. É a fase da mulher da fase de se perder. Isso, é muito fácil você estar sem limites nessa fase. Impulsiva, eu acho que seria a palavra legal pra gente usar aqui, mais impulsiva, então também a gente pode cuidar porque tem muita impulsividade. Aí terminando essa fase, a gente vai entrando numa fase ovulatória, na nossa janela fértil, que é a fase muito mais expansiva, aí sim, é uma fase de socializar, de ir para festas, é uma fase de mais interação e o desafio dessa fase é uma fase que a gente muito cuidadora, então o desafio a gente pode comparar ali com a fase materna, de muita doação, de fazer muito pelo outro. Então como eu me relaciono nessa fase, se eu não souber disso, eu não tenho equilíbrio, eu só cuido do outro. Esquece de você. Eu só faço pro outro e aí não faço por mim. E isso é um desafio, não ter limites nessa fase. Então como é eu cuidar do outro, mas ao mesmo tempo eu cuidar de mim. Doação no limite. Isso, doação no limite. E uma coisa que mulher tem um desafio é encontrar limites, encontrar o equilíbrio. Não, e entender em que fase tá também, né? Mas que fase que eu tô agora? Vamos parar, vamos analisar, vamos respirar, né? Isso, até para saber, olha, sobre negócios. Então eu planejo, geralmente dá certo, né? Esse mês, exatamente nesse dia, não tá muito certo na fase. Não bateu muito com o combinado. Não, come o meu planejamento. Mas geralmente eu planejo pós-menstruação, meus eventos mais expansivos,
ou nessa fase fértil, nessa janela fértil. E a mulher, ela tá mais bonita. O cabelo tá mais bonito, tem bastante estrogênio, bastante energia, a pele tá mais bonita. Tem aquele negócio de energia, né? Não tem? Tem, Aquela energia total. tá emanando. Isso, as pessoas chegam pra gente e falam, nossa, como você tá bonita. Então é uma fase muito favorável, se a gente souber usar. E com o parceiro ou com as nossas relações também. Ok, se eu não quero engravidar, eu só preciso usar um pouquinho de cuidados nesse momento, porque se eu não uso hormônio, né? Se eu uso hormônio, eu não vou ter essa fase. É importantíssimo você alertar isso, né, Ju? É imprescindível a mulher não estar em contato com nenhum tipo. Porque assim, até o Mirena tem momentos que você pode ovular, né? Mas vamos falar de uma maneira geral. Se você usa hormônios, você não tem a ovulação. E a ovulação é o momento do ciclo mais importante, porque ela inclusive é um termômetro para a formação dos nossos hormônios. Então, se eu não estou usando hormônios, eu ciclo, eu tenho ovulação. Se eu estou usando hormônios, de uma forma geral, eu não ovulo, eu não ciclo. Aí eu estou mais linear, menos cíclica, menos oscilante. Altos e baixos. Menos oscilante. Não quer dizer que a mulher que usa hormônio não tem ovulação, não tem oscilação emocional. Claro que tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Exatamente, todo mundo tem. Mas quando a gente não usa hormônio, a gente precisa ficar mais atenta, porque essas oscilações, elas são um pouco maiores. Então nós passamos pela fase da menstruação, o pós, a ovulação e a quarta? Agora é a fase lútea ou a fase pré-menstrual, que não dá para confundir com TPM, que as pessoas chamam de uma forma geral, estou na TPM. Não, você não está na TPM, você está na fase pré-menstrual, né, um pouquinho antes da menstruação, ou pós-ovulatória, ou o nome certo é lútea. Não é TPM. TPM é quando você tem sintomas. Só que nesse mundo moderno, a mulher tendo que estar sempre bem, multitarefas. Ela sempre vai ter sintomas. Ela não vai escapar dos sintomas. É muito difícil não ter sintomas. E aí que é o perigo, e aí é onde mora o perigo. É que entra a TPM. Porque daí você tem sintomas, aí você tem TPM. E aí, como é que você vai se relacionar bem na TPM? No trabalho, com o marido, com parceiros, com amizades, se você tem sintomas exacerbados? Aí você fica no limite. Eu sou super agressiva. Agressiva, isso. Muitas mulheres chegam pra mim ou agressivas, ou pro oposto, extremamente chorosas, mas geralmente é irritada e agressiva. E aí você nem sabe por que você tá brava, né? A pessoa fala com você, você dá um... Daí eles falam, mas por que eu tô tão brava, gente? É uma coisa que não é nem bem animal, né? Instintivo. Isso, instintivo, animal. E sim, se a gente souber... Olha, vamos falar uma coisa bem legal aqui, Thaís. O teu programa, ele nos possibilita isso. Hoje, a mulher, ela tá mais empoderada, sim. Ela tem mais informação, ela tem mais recurso, tem as terapias, inclusive, disponível pra gente. Então, a gente pode usar tudo isso ao nosso favor e ter relações mais saudáveis e não viver refém de sintomas. Porque ninguém merece viver refém de sintoma de raiva, de ódio, de agressividade, de impulsividade. Depois vem o arrependimento, né? Vem. E você não entende o porquê também. Mas mesmo a gente tratando, às vezes os sintomas vêm igual, mas a gente tem que tratar mais. E buscar mais, né? Buscar mais, tratar mais e buscar ter um equilíbrio emocional. E validar o que a gente está sentindo. A gente tem um hábito muito doloroso de invalidar o que o outro sente e o que eu sinto. Então, quando você vem me contando uma coisa, Ju, eu tenho muita TPM. Mas eu sinto assim. Então, você não precisa se sentir assim. Cada um de um jeito, né? Não invalida o que o outro sente. Vamos validar o sentimento do outro e respeitar. Mas respeitar e validar o meu, mas né? será que a gente tem uma tabelinha, pra quem é casado, uma tabelinha na geladeira? Pra desenhar pro marido, assim, ó, olha, hoje ela tá feliz, mas hoje ela não está, mas a culpa não é dela. Ensinar o marido é muito legal. Seria ótimo. É muito legal você ensinar e você falar, você não vai precisar ensinar hormônios, claro. mas você ensina pra ele, olha, eu tô assim, tô nessa fase, então agora a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado. Tem mais paciência comigo. Tenha mais paciência pra que eu não mate você. Mate todo mundo que tá em volta. Os filhos. A gente brinca, mas é saber usar os recursos a nosso favor. E aí eu vou usar algumas coisas para que eu fique um pouquinho mais calma, inclusive
e não exija tanto de mim nessas fases onde eu tô mais oscilante. E quando eu trabalho as memórias, as causas de eu estar tão oscilante, de eu estar com tanta raiva, isso pode sim ir diminuindo e eu poder viver um pouco mais leve, né? Que é o que a gente tá buscando. Então a ciclicidade para os relacionamentos então é tudo. É tudo, é tudo. Eu falo, eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo e que convivem comigo, como eu estou, o que faz eu estou, inclusive se eu reajo de uma maneira que não foi muito esperado até por mim. Então eu falo, olha, eu estou nesse momento, eu estou nessa fase. A mulher que se conhece um pouquinho mais até entende mais a outra, mas a mulher que não se conhece, ela também não vai entender. E aí os parceiros entram nisso. Estou nesse momento agora. Então procure entender um pouquinho como eu tô. É essencial para um relacionamento mais saudável. Relacionamento amoroso, afetivo, é fato que tem que ter ali, ó. Eu tenho o meu diário e você vai estar comigo e eu tô nessas fases aqui. E para sempre, né? É para sempre. Então aí, é importantíssimo. Exatamente. Quando você sai da fase fértil, você pode ter menos oscilações. Mas as emocionais, elas vão sempre, Thaisa, sempre continuar. Principalmente se eu não conheço e se eu não uso os recursos ao meu favor. Que demais, hein? Homens, mulheres, direcionem para os maridos e vamos tentar todo mundo aí descobrir que faz para melhorar o dia a dia, melhorar né? as relações, marcar as reuniões, marcar os cursos, marcar as entrevistas. Aí poder mudar a entrevista. Poder mudar a entrevista. A gente estava falando justamente disso quando eu cheguei. Hoje eu não estou numa fase para entrevista, mas eu não olhei no meu calendário. Então eu vou usar todos os recursos possíveis para eu estar mais equilibrada, para eu estar bem aqui e poder. Imagina se eu legal. chamar ela na fase boa, como é que vai ser, né? Você obrigada, querida. Adorei, adoro bater papo com você sempre. Eu também, gosto muito e venho sempre que você me chamar. Sempre, vamos lá. Obrigada. Obrigada a você.